Por que os judeus não creem no Messias? O endurecimento foi profetizado. Por que o coração desse povo se tornou insensível? Enfim, o endurecimento é parcial temporário. Enfim, Romanos 11, do 25 ao 26 fala sobre isso. Ou seja, o Pai permitiu que Israel não visse o Messias por um tempo, para que os gentios, eu e você, pudéssemos ser acertados em Israel, entrar no reino. Enfim, olha o que fala. Por que não quero, irmãos, que ignorei este mistério, que veio o endurecimento parcial em Israel, até que entre a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Olha o que fala Isaías 53, do 2 ao 3. Não havia aparência nem formosura nele. Era desprezado e rejeitado pelos homens. Muitos esperavam um rei guerreiro, um libertador político, igual Davi. Mas ele veio como um cordeiro manso, humilhado e rejeitado. Entendeu? E Judas se decepcionou com Jesus por conta disso. Tem duas opções. Ou Judas nunca creu, ou ele creu e se decepcionou. Eu creio na segunda opção. Judas expulsava demônio. Judas curava. Judas evangelizava. Quando você vai chegar no céu, você vai ver pessoas lá no céu que foram evangelizadas por Judas Iscariote. Ele salvou os outros, mas não se salvou. Falam que Judas era um zelote. Zerote fazia revoltas. E por isso é uma especulação, tá? Que Judas talvez fosse zelote, né? Mas isso é especulação. Não é nada confirmado, eu especulo. Entendeu? Olha o que fala Zacarias 12:10. E olharão para aquele a quem se trespassaram, e prantearão por ele, como quem pranteia por um único filho. Cara, o remanescente de Judá e Israel verá Yeshua, Jesus. Não o Jesus romano, mas o hebreu de Sião. Enfim, a rejeição de Yeshua por muitos judeus não é o fim. É para o plano de Deus. O mesmo povo que gritou, crucificam, será o povo que dirá, Baruch Rabá, bendito que vem. E o mesmo Messias rejeitado voltará para reinar em Jerusalém, entendeu? Não é o fim, é uma pausa profética. Porque o leão de Judá voltará para o seu povo. Os judeus, no fim dos tempos, reconhecerão Yeshua como Messias, não o Cristo de Roma, mas o Messias judeu. E isso está acontecendo. Remanescentes de Israel estão reconhecendo. Enfim, além do fato, dos judeus esperarem o Messias político e militar, que iria libertar Israel de Roma e restaurar o reino davídico. Além disso, Jesus veio como um servo sofredor, pregando amor, perdão e salvação espiritual. Isso, como falei, não correspondia às expectativas da época. Enfim, a morte na cruz para muitos judeus, ser crucificado, é sinal de maldição. Deuteronômio 21, verso 23. Isso era contraditório com a ideia de um Messias vitorioso. Enfim, também teve a ruptura com a Torá, a forma como Paulo pregou aos gentios, entendeu? Descartando a circuncisão e de algumas práticas da lei, foi vista pelos judeus como uma descaracterização do judaísmo. Conforme o tempo passava, a partir do século II, o cristianismo se tornou cada vez mais distante do judaísmo, se tornando uma religião distinta, e muitas vezes entrando em conflito com o povo judeu. Enfim, as perseguições ao longo da história, ao longo dos séculos, muitos judeus associaram Cristo, pregado pela igreja e as cruzadas, como perseguição, o que reforçou a rejeição, entendeu? No início, quase que eu derrubei a câmera. Os seguidores de Jesus eram vistos como um movimento dentro do judaísmo, entendeu? Como uma seita dos nazarenos, lá em Atos 24:5. Enfim, havia os judeus que queriam Jesus como Messias e continuavam guardando a Torá, perguntando templos e sinagogas. Com o tempo, e após a destruição do templo no ano 70, os cristãos passaram a ser cada vez mais rejeitados pelos líderes judeus. Os cristãos passaram a ser acusados de heresia e idolatria por pregar a divindade de Jesus. Portanto, no primeiro século, para a maioria dos judeus, os cristãos eram um grupo desertante, uma seita perigosa
que ameaçava a pureza da fé de Israel. Quantos judeus são messiânicos em 2025? Estima-se que 3.050 a 4.000 judeus são messiânicos no mundo. O povo judeu é de 15,7 milhões, dado 2025. Isso significa que apenas no máximo 2,5 dos judeus se identificam como messiânicos, aceitam Jesus como Messias, ou seja, só 2% aceitam Jesus como Messias, é muito pouco. É assustador a rejeição, mas enfim, a gente cristão acabou perseguindo os judeus e colaboramos para isso, infelizmente.